Não, calma aí, começou não. Começou. Fala pessoal, tudo bem? Então aqui é mais uma vez o Gabriel e o Caio, analisando um artigo científico, que depois vai para o canal no YouTube MetaBioestatística e vai circular aí nas redes também, alguns trechos no Instagram e tudo mais. Então, como vocês já me conhecem, né? Meu nome é Gabriel Costa, sou mestrando pelo Instituto de Bioquímica Médica, e o Caio, que é graduando em nutrição pela Unirio, a faculdade também que eu me graduei em nutrição. Então, a gente está aí, né, nessa de analisar artigos já faz um tempo, já trouxemos convidados. Hoje a gente está lobo solitário, né? Estão só nós dois mesmo. E a gente traz esse artigo muito, muito interessante, tá? Que é a questão Eu vou só introduzir o título rapidamente, Caio, aí você prossegue para falar sobre as características gerais do estudo, tá? Basicamente, eles investigam em um desenho crossover se a cafeína ela tem um papel de ressíntese de glicogênio após um teste de depressão desse glicogênio em atletas de endurance. No caso, eram ciclistas aqui, se não me engano. Tá? Então, o que a gente vê é que, basicamente, o café ele aumenta realmente a ressíntese, né? E isso é reproduzido no estudo anterior também da literatura, que, inclusive, eles partem para fazer o cálculo de tamanho da amostra, o cálculo de poder estatístico. Então, tudo isso a gente vai discutir aqui. Então, eu queria passar a palavra para o Caio e a gente dá prosseguimento aí. Show, show. Ô Gabriel, a tua câmera desativou, não sei se foi de propósito ou conta na internet, talvez. Uh, tá, me deixa sem aparecer hoje mesmo, não tem problema não. Não sei o que foi. Não sei o que Tranquilo, foi. tranquilo, vou falar então. Então, beleza, gente. Dessa vez a gente não trouxe convidados, mas foi por culpa nossa, porque a gente acabou decidindo o artigo muito em cima da hora, aí não deu para chamar o pessoal. Mas, enfim, agora a gente está solo de novo, que nem da última vez, do começo, né, quando a gente começou a gravar. E agora a gente vai trazer um artigo que fala um pouco sobre a questão da ressíntese de glicogênio, né, o efeito do café nessa ressíntese. Vou trazer primeiro um resumo tanto dos métodos, como é que o estudo foi feito e dos resultados, e depois a gente vai para a parte estatística. Né? Então, basicamente, como o Gabriel falou, a população desse estudo foram participantes bem treinados, né? Eles tinham um volume de treino bem alto já, ciclistas, e o que o estudo quis testar foi a ressíntese de glicogênio após um protocolo de depressão de glicogênio. Esse protocolo de depressão consistiu no dia anterior, foi um exercício para depletar glicogênio. Posteriormente a esse exercício, teve um jantar com baixo teor de carboidratos. A quantidade de carboidratos era de 0,8 grama quilo, tá? E 0,8 de proteína e 1 grama quilo de lipídio. Depois desse jantar low carb, no dia seguinte, eles fizeram mais uma sessão de treinamento para finalizar, né, essa depressão de glicogênio. Após esse treinamento, eles começaram a consumir dois tipos de intervenção. Uma delas foi somente o café, uma delas foi somente o café com leite, tá? No caso, o café, eles utilizaram vários cafés durante esse período de recuperação que eu vou detalhar mais à frente. E no caso da outra intervenção foi o leite. Esse estudo, ele foi um ensaio clínico randomizado, tá? Duplo cego, e eles utilizaram o Within Subject Design, né? Que basicamente é quando o participante ele repete ele repete o tratamento diferente, né? Ou seja, a gente diminui a questão da influência genética, porque o mesmo participante ele recebe as duas intervenções diferentes. O Então, famoso estudo crossover, né? Uhum. crossover, exato. Então, como que ocorreu isso? Logo após fazer o treino anterior, né, o treino anterior à recuperação de café com leite, eles fizeram a randomização e deram para um grupo o leite e o outro o café com leite. Tá. Eles consumiram esse café com leite em diversas refeições, de modo que ao longo dessas 4 horas foi consumido 8 miligramas por quilo de cafeína, e essa cafeína, na verdade, foi obtida do café,
eles fizeram uma análise do café, até botaram a marca, né, que era o café Melita, e eles quantificaram exatamente o teor de cafeína para ter essa certeza. E e o leite também, se eu não me engano, cada café com leite tinha em torno de 1,2 grama quilo de carboidrato e, se eu não me engano, 0,3 grama quilo de proteína. Correto? Exato, foi isso. 1,2 grama quilo de carbo e 0,2 grama, enfim. Então, eles fizeram uma biópsia é, logo após o treinamento, né, quando começou a ter esse período de recuperação, e uma biópsia no final, ou seja, 4 horas depois, para avaliar justamente essa diferença do glicogênio antes de começar a consumir o café, né, com leite, e no final do experimento. Foi basicamente isso, e eles separaram, foi o café no tempo zero, depois outra dose de café no tempo em 1 hora, e depois a terceira dose foi o café com uma refeição sólida, tá? Que aí foi um pão com queijo com creme, foi queijo cottage, na verdade. Pão com cottage e ovos, ou seja, no total foi em torno de 3,6 gramas quilo só do café com leite, mais a questão do sanduíche, tá? E o que eles encontraram eles avaliaram tanto o glicogênio quanto a glicemia e a resposta da glicogênio sintase, tá? E o que eles encontraram foi que o glicogênio aumentou muito mais no grupo que consumiu café com leite, tá? A gente teve um efeito bem maior e também encontraram uma inibição uma redução maior da glicogênio sintase. Aí a gente até pode até ter algum tipo de dúvida, porque a glicogênio sintase ela é a enzima que aumenta, né, essa ressíntese de glicogênio. Então, por que ela teve uma redução maior? Porque, se a gente for pensar, a biópsia ela foi feita no final do exercício. Então, ela não capturou esse momento de aumento de glicogênio. Então, o que os autores eles hipotetizam? Que o grupo que consumiu o café com leite, ele teve uma maior ressíntese de glicogênio, uma ressíntese de glicogênio mais rápida, e quando esse glicogênio ficou cheio, ele inibiu a enzima glicogênio sintase, ele fez ela reduzir mais do que o grupo que só consumiu leite. Então foi por isso que a gente teve essa diferença, e o que a gente não consegue descobrir, né, que a gente não consegue entender muito bem com esses resultados, é o que gerou esse aumento do glicogênio, porque eles não quantificaram a glicogênio sintase no minuto 60, tipo, no meio dessa recarga nesse período de recuperação. Então a gente fica com essa dúvida. E além disso, também o estudo ele fez uma análise de poder somente para detectar diferenças do glicogênio muscular. Os autores até mencionam que talvez eles não teriam nem poder estatístico para estar avaliando essa questão da glicogênio sintase. Então, de fato, seria um desfecho mais exploratório, digamos assim. Então, acho que deu uma boa resumida. Se faltou alguma coisa assim, Gabriel, quiser falar? Não, acho que perfeito, Caio, sim. Então, parece que realmente o café ele tem realmente um efeito aqui sobre a ressíntese de glicogênio, né? Os indivíduos, quando estão na condição café mais leite, a ressíntese ela é maior realmente na condição somente leite. Isso a gente tem como ver, porque no estudo crossover, né, que é como o Caio bem falou, o within subject, nem todo o within subject vai ser crossover, mas o crossover necessariamente ele tem um pareamento, né, que é o que a gente chama de within subject na literatura, até onde eu entendo. A gente tem como saber isso porque a gente tem um período de washout, né, um período de lavagem. Então, 7 a 14 dias os indivíduos ficam, enfim, sem fazer, sem participar do protocolo de estudo, né? Tem um período de lavagem entre uma condição e outra, só que os indivíduos eles trocam do braço do estudo. Por isso que é o within subjects, o pareamento, é o indivíduo contra ele mesmo. O que está sendo comparado aqui no gráfico são os mesmos indivíduos numa condição leite e contra os mesmos indivíduos numa condição café mais leite, café com leite. Tá bom? A mesma coisa aqui, a mesma coisa para todos os outros gráficos aqui. Tanto é que eles fazem esses gráficos aqui, ó, que dá para ver a tendência, né, de cada indivíduo em cada condição. E eles concluem até que a área sobre a curva de glicose ela é maior
e de insulina, ela é maior ela é maior na condição café com leite do que somente leite, tá? E eles pegam a área sobre a curva, pegando a área literalmente embaixo do gráfico, né? E para cada participante, e comparando esses valores pré-contrapós. Fala aí, Caio. Não, e uma coisa também que eu esqueci de mencionar é que, assim, foram 14 participantes, tá? A gente pode até pensar, pô, não foi poucos participantes para ter um efeito, para ter esse poder estatístico. No caso, o desenho crossover, ele tem essa vantagem de favorecer a gente encontrar um efeito, né? Porque você acaba tendo uma menor quantidade de viés, né? Porque é o mesmo indivíduo. Enfim, e além disso, dos resultados também, tudo bem, a gente teve esse aumento de glicogênio no grupo que consumiu café com leite. Porém, se a gente for ver na questão das desistências, dos 14 participantes, 3 foram afastados por problemas gastrointestinais, incluindo diarreia, porque se a gente para pensar, a quantidade foi 8 miligramas por quilo de cafeína, que é uma quantidade bem alta. E além disso, o que os autores eles trazem, na verdade, é que provavelmente esse efeito adverso, né, em sintomas gastrointestinais, foi mais por conta de uma quantidade muito alta de lactose, tá, do leite, ou também possivelmente por conta de uma quantidade muito alta de carboidratos, que foi em torno de 3,6 a 4 gramas quilo de carboidrato. Me parece que talvez tenha seja mais um efeito por conta da lactose, e uma das coisas que eles mencionam é que pode ser interessante um próximo estudo utilizar a lactase, né, para não ter esse possível confundidor, né? Aliás, para que assim eles consigam Não há essa entender, perda, né? Uhum. para que eles consigam entender por que teve esses sintomas gastrointestinais. Uhum, perfeito, Caio. E aí eu vou falar aqui para vocês, gente, por que eu confio nesse estudo mais do que a média, tá? Porque ele se propõe a ser um estudo confirmatório, que confirma a hipótese do café, tá? Ele faz um cálculo de poder estatístico se baseando no estudo prévio, tá? De Peterson, 2008, que eu estou com ele aberto aqui também, que o título dele é High Rates of Muscle Glycogen Resynthesis After Exhaustive Exercise When Carbohydrate is Co-ingested with Caffeine. Aqui a gente já vê uma diferença, né? Esse estudo aqui original, ele é com cafeína e não com café, mas beleza. Os caras, eles pegaram aqui um estudo prévio que era muito parecido, era com ciclistas também, tinha 7 indivíduos, tá? Os protocolos foram parecidos, algumas coisas diferiram, mas é um estudo bastante parecido para a gente se guiar realmente de quanto que é o efeito da cafeína, perdão, na ressíntese de glicogênio. E aí os caras eles encontraram esse efeito aqui, ó. Quando a intervenção do carboidrato mais cafeína depois do exercício foi, eles falam aqui, né, comparando os dois grupos, carboidrato sozinho contra carboidrato mais cafeína, cafeína foi colocada aqui nesse estudo, não foi com leite, foi com sports bars, drinks, gels de reposição de carboidrato e tudo mais. Até o período foi bastante parecido, tá? Só o que diferiu realmente foi essa questão da intervenção, que não foi leite, né? E talvez a amostra seja um pouco menor também, né? E a maior diferença que seria a cafeína contra café. Apesar deles terem feito o cálculo aqui do café para ele ter 8 miligramas de cafeína para os indivíduos, que é a mesma quantidade de cafeína que esse outro estudo aqui deu. Então, depois disso tudo que eu falei, eles comparam aqui os dois grupos, olha, nesse estudo anterior, e eles têm um parâmetro de qual que é a diferença entre médias. Qual foi a diferença entre médias do estudo de Peterson? Quanto a mais que o grupo com cafeína mais carboidrato repôs de glicogênio do que o grupo somente com carboidrato. E eles encontram essa diferença aqui, ó, o grupo cafeína mais carboidrato, ele tinha essa média, esse desvio padrão no final do estudo de ressíntese de glicogênio em milimol por quilo, sobre dry weight, né, que é peso magro, peso seco, se não me engano, contra 234 no grupo somente com carboidrato. Então a gente vê aqui já a cafeína realmente ocasionando uma maior média realmente de ressíntese de glicogênio, tá, entre os indivíduos que... Foi um estudo crossover também, então
na condição com cafeína, os caras tendem a ressintetizar mais glicogênio realmente. E o interessante é que eu consigo, com todos esses dados, eu consigo vir aqui no software estatístico para fazer o cálculo de poder, bota aqui 313 com desvio padrão de 69, exatamente o que eles fizeram, 234 com desvio padrão de 50, assuma que é uma correlação entre os grupos e calcula um tamanho de efeito estandardizado em D, que é o que seria aqui a diferença entre médias dos dois grupos dividida pelo desvio padrão conjunto, que eles têm um cálculozinho aqui para fazer isso, mas eu não vou entrar em detalhes, porque o desvio padrão deles, na verdade, é diferente, né? Eles juntam isso aqui num desvio padrão único, e tem uma fórmula para isso, e calculam esse corrigir. Então, dá de 1,279698. Eu posso pegar e jogar ele aqui no programa e determinar aqui, ó, quantos indivíduos eu precisaria para ter 95% de poder para identificar um efeito desse tamanho ou maior, ou seja, uma diferença entre médias desse tamanho ou maior, considerando esse desvio padrão aqui, tá? Qual seria o tamanho da amostra para fazer isso? O tamanho da amostra é exatamente o que eles calculam, 11. Eu chego aqui exatamente no mesmo valor, 11. Eles falam aqui, ó, usando G-Power para precisar de 95% de poder e uma taxa e um erro, né? Um alfa de 5%, que é a probabilidade de falso positivo a longo prazo, a gente precisaria de 11 indivíduos, tá? 11 participantes. E aí, para ajustar para a questão, então eu consigo chegar exatamente no que eles calcularam. Isso me dá uma confiabilidade muito maior dos resultados do estudo, tá? Porque é um estudo que se propõe a ser confirmatório da hipótese da cafeína, aí, aumentando a ressíntese de glicogênio. E aí, de forma interessante, eles também fizeram um cálculo aqui para potenciais dropouts, e como o Caio falou, eles tinham 14, mas 3 indivíduos saíram por problemas gastrointestinais e tudo mais. Mas, no final, eles terminam com 11, que é justamente o que eles precisavam para ter 95% de poder para identificar o efeito prévio na literatura. E é assim que se planeja realmente um estudo que tem a proposta de confirmar um resultado prévio da literatura, embora não seja exatamente as mesmas condições, embora seja cafeína e não café, embora seja leite e não sports bar, drinks e tal, a gente tem aqui que a gente chega mais ou menos nos mesmos resultados, tá? De forma interessante é que se eu for pegar os dados deles, tá? Se eu for pegar os dados deles, eles também relatam aqui, ó, a diferença entre médias deles foi isso aqui, ó. Deixa eu só achar aqui. Desse gráfico aqui, né, para ressíntese de glicogênio. Foi de 103, não, foi de 102,56 com desvio padrão de 18,75 e com café mais leite, café com leite, e somente leite, que foi a ressíntese foi de 40,54 com desvio padrão de 18,75. Calculando isso aqui no software, tá? Vamos ver qual que é o... Vamos encontrar isso aqui em corrigir também, igual eles fizeram para o estudo anterior? Vamos. A gente anota que, primeiro, deve dar um corrigir muito maior, deve dar um efeito muito maior. Por quê? Porque o desvio padrão é muito menor. Por que provavelmente o desvio padrão é muito menor? Porque a gente está com 11 indivíduos e não somente 7, que era o que o estudo anterior tinha. Quanto maior o tamanho da amostra, menor tende a ser a variabilidade entre os indivíduos, tá? Tende a ser a variabilidade da amostra. Então, o desvio padrão aqui do estudo anterior, para eles terem um tamanho da amostra menor, eles potencialmente estariam com um desvio padrão maior. E como o desvio padrão ele está ele tá no denominador, no cálculo do corrigir, tá? Quanto maior o desvio padrão, menor vai ser o corrigir. Então, aqui a gente tem um efeito, lá, no estudo anterior, ele encontra que de 234 passou para 313. Então, tipo, foi um aumento aqui expressivo, tá? Mas esses caras aqui, do estudo que a gente está analisando, eles dobraram a ressíntese de glicogênio, tá? Eles dobraram. O somente com leite foi de 40,54, que eu já vou anotar aqui, ó. 40,54, com desvio padrão de 18,74, não é isso? Contra 102, foi mais do que dobrar, né? Foi mais do que dobrar. E o desvio padrão muito menor, então a gente acha 102,56, 102,56, com desvio padrão de 18,75.
18,75. Ele acha um corrigir de 3,30. Isso aqui eu conseguiria achar com o tamanho da amostra de 4. Tá? Com o tamanho da amostra de 4. Se a gente for fazer aqui uma... então, cara, o corrigir aqui é muito maior. Tá? O efeito o efeito da intervenção aqui, o café, ele causa realmente... Ele implica, não vou falar causa, mas ele implica, pelo menos aqui nas condições experimentais do estudo, em uma maior ressíntese de glicogênio realmente aqui, de uma ordem de 53% maior, né, do que o grupo somente leite. Perdão, 153% maior do que o grupo somente leite. Então ele mais do que dobra nesse caso. Então é um efeito bem grande, muito maior do que o encontrado no estudo anterior. Isso pode acontecer. Pode ser que o estudo anterior ele tivesse com baixo tamanho da amostra para identificar o efeito. O efeito... Qual era o corrigido do outro mesmo, Caio? Era 1,21 alguma coisa, não era? Era 1,2, alguma coisa assim. E só complementando, né? Uma outra hipótese também que a gente pode pensar, pelo estudo presente ter um tamanho de efeito maior, pode ser por conta da diferença do café para a cafeína. Uma das questões que acaba justificando essa maior ressíntese de glicogênio pode ser alguns dos compostos bioativos do café. Então a gente pode ter tido esse efeito maior também por conta dessa diferença mesmo. Eles até teorizam, né, na discussão do artigo, que talvez sejam os compostos bioativos, né, do Sim, ele café. fala do cafestol, sim, sim. Assim, ele até discute isso no artigo. Então, é um artigo realmente muito interessante aí. E meio que confirma, né? Aqui foi só com cafeína, né? Aqui foi só com cafeína. Parece que a cafeína tem um efeito, sim, mas o café, a cafeína presente no café pode ter um efeito maior na ressíntese do que somente a cafeína tomada em cápsula, porque a cafeína, aqui nesse estudo prévio, ela foi misturada com géis, drinks esportivos, né, para fazer ressíntese. Então, não era café, era cafeína mesmo. Então, pode ser que essa questão da questão da matriz alimentar e tal, alguns compostos bioativos do café atuar de forma sinérgica à cafeína, aumentando essa ressíntese de glicogênio. Pode ser que seja isso uma explicação plausível. Ou também, talvez, o maior tamanho da amostra, né, que causou uma diminuição expressiva aqui do desvio padrão, e por isso que o corrigido é maior. Eu gostaria de ver assim, para realmente fechar o martelo nisso, é bem provável realmente que o café, enfim, e a cafeína tenham um efeito realmente sobre o reporte de glicogênio. Foram 2 estudos bem conduzidos os dois. O segundo, que é mais confirmatório, que faz cálculo de poder, é um estudo interessante, tá? Feito por pesquisadores brasileiros, tá bom? Então é bastante plausível realmente que a gente tenha uma confirmação aí que o café realmente tenha um efeito sobre a ressíntese de glicogênio, ou propriamente somente a cafeína, mas o café pode ter uma ação aí sinérgica com a cafeína, né? E por isso é um artigo tão interessante, por isso que ele é um artigo tão interessante nesse sentido. A questão da glicogênio-sintase pode ser realmente que, com um tamanho da amostra maior, eles teriam identificado uma diferença, né? Poderiam ter explicado melhor esses dados. Deixa eu ver se tem mais uma coisa que eu quero explicar aqui. Antes de a gente entrar aqui na glicose, Caio, porque senão também acaba eu falando muita coisa. E aí eu queria que tu complementasse também alguma coisa que faltou, que eu tenho esquecido de falar. Acho que é importante, né? Acho que vamos falar um pouquinho, então, já que a gente passou pela questão dos resultados principais e falou um pouco da estatística e tal, e como ela está mais confiável nesse artigo, e como ele é um estudo confirmatório, que se propõe a ser confirmatório, vamos falar aqui sobre a questão dos indivíduos, né? Eles já eram consumidores habituais de café, tá? Eles já eram consumidores habituais de café. Talvez, se fosse uma população que não consumia café, talvez o efeito até ainda seria maior ainda. Fica a pergunta aí. Tem uma coisa a complementar em relação a isso, Caio? Essa questão dos
das pessoas que já consomem café habitualmente, é um pouco, assim, não tem uma evidência tão forte de que eles de fato influenciem em diversas adaptações da cafeína, tá? Era uma coisa que é bem hipotetizada, é uma coisa que é bastante senso comum, de que quando você fica muito tempo sem tomar café, você toma e fica mais agitado, assim. Só que quando a gente olha para desempenho, alguns estudos, eles ainda encontram benefício de desempenho, mesmo para os caras que consomem bastante cafeína habitualmente. Então, assim, em relação à glicogênio sintase, eu tenho uma confiança ainda menor de que, no caso, a ingestão habitual teria influenciado. Mas, de fato, eu não conheço muitos estudos que fizeram essa comparação de pessoas que consomem café habitualmente e pessoas que não consomem, influenciando, no caso, na ressíntese de glicogênio. Eu realmente não conheço. Mas, pelo que eu Sim. sei, assim, de desfecho de desempenho, parece que ainda existem alguns trabalhos que são é, alguns resultados que são contraditórios assim em termos desses desfechos. Uhum. E aqui é interessante, né? Não tem como cegar completamente, né? A gente entrou na questão aqui do estudo ser duplo cego. Eles tentaram cegar, aqui eu convido vocês a lerem a metodologia do artigo, eles tentaram cegar, botando as bebidas botando as bebidas num, como se diz? Botando as bebidas num recipiente escuro, né? Mas o cara, quando ele vai provar ali, ele sabe que está bebendo leite ou se está bebendo café com leite, né? Então ele sabe, enfim, mas ele só sabe depois da. Ele só sabe depois que ele já realizou o. Ele só sabe depois que ele já realizou o teste. Mas aí, tipo, o cara que sabe a intervenção que ele fez, ele depois ele vai saber o tipo de intervenção que ele estava, ele depois ele vai saber, porque ele provou a bebida, né? Ele vai saber depois qual a condição que ele vai passar. Então não tem como a gente blindar completamente. Não sei se eu me fiz claro aqui. Me fiz claro aqui, Caio? Não, com certeza, porque a pessoa, assim, ainda mais a pessoa que está acostumada a consumir café, né, ela sabe a diferença dos dois. O que é interessante também é que, tudo bem, eles, além de cegarem os participantes, eles também cegaram os pesquisadores, né, Sim, que isso é muito também importante. Muito importante. foram analisar os dados. E outra E, questão e também é que outra questão é que o estudo ele foi pré-registrado também, que é interessante isso também. muito interessante. Que é todas as características de um estudo que se propõe a ser confirmatório, né? Eu, como esqueci de falar, o cálculo de poder ele é para o que eles chamam aqui, ó, de main outcome variable, que é o desfecho principal do estudo. Deixa eu buscar aqui. Senão no Ctrl F aqui. Só nesse modo aqui. Main outcome variable. Vocês estão vendo aqui, ó. O cálculo de poder ele é em cima desse desfecho primário do estudo, que todo estudo confirmatório ele tem realmente um desfecho primário, e aí a gente faz um cálculo de poder para saber quanto de amostra a gente precisa para identificar aquele efeito identificado previamente na literatura. Qualquer efeito daquela magnitude ou maior ou de uma magnitude maior do que encontrada previamente. Então, isso que é um estudo que realmente, esse estudo ele tem todas as características de um estudo que ele é potencialmente confirmatório, tá? 11 participantes é pouco? Mas são atletas. Você passa por um protocolo de desidratação de glicogênio, depressão de glicogênio muito alta. Então, é esperado que o tamanho de efeito realmente seja razoavelmente grande, largo, né, nesse sentido, de médio a largo, porque o protocolo, eles perdem muito glicogênio e depois eles repõem. Então, é esperado que a gente vai precisar, ainda mais por ser um desenho pareado, que o poder é maior ainda, né? O cara está diminuindo variabilidade, você ganha poder pelo fato de a gente estar comparando pré contra pós, duas condições diferentes. O mesmo indivíduo, então você está perdendo variabilidade, você ganha poder. Por esse motivo, 11 participantes parece pouco, mas é o suficiente para identificar esse efeito, tá? Segundo o que a gente tem aí da literatura, de que seria o efeito do glicogênio. Beleza? Que seria o efeito da cafeína na ressíntese de glicogênio em comparação com somente a ressíntese de carboidrato, a reposição de carboidrato. Beleza? Então, mais alguma coisa a complementar, Caio? Aqui, uma coisa interessante é que
a perna que foi feita a biópsia e tal foi randomizada. E aí foi randomizada tipo, foi escolhida de forma aleatória, que eu digo, né? E depois foi a outra perna que eles biopsiaram. Ah, Tá? interessante. É. Não foi a mesma perna. Primeiro foi uma perna, e aí, tipo, quando o cara trocava de leite para café com leite, depois do protocolo lá de exaustão do glicogênio, né, de depleção do glicogênio, eles coletaram da outra perna. E tem que ser, enfim, o cara tá fazendo ali uma bike, né? Tipo, ele tá depletando as duas pernas, enfim. Não vejo grande Sim, problema em relação a isso. é verdade, não tinha mencionado esse fator. É bom que o resultado pode ser extrapolado. É bom que o resultado pode ser extrapolado para duas pernas, né? E não uma perna somente. Não a perna esquerda. Enfim. Uma coisa muito interessante. Uma coisa muito interessante aqui do estudo é que eles encontram aqui para a área sobre a curva de glicose. Eles encontram aqui que a condição cafeína, café com leite, né? Tem ali uma maior área sobre a curva de glicose e de insulina do que a condição somente leite. E aí pode ser que o café tenha aí um efeito, né, sobre a liberação de glicose, estimulando a gliconeogênese, a gliconeogênese ou algo do tipo, e aumentando também a secreção de insulina. Eu já li algo nesse sentido do café, realmente ele tem um efeito sobre isso, de um efeito glicolítico ou de aumentar enfim, de você aumentar a concentração de glicose no sangue, como também a de insulina, e é o que a gente encontra aqui. Só que de forma interessante, esses p-valores aqui, ó, de 0.02 e 0.03, eles são tão baixinhos aqui por conta desse outlier aqui, que é um cara que tinha muita área sobre a curva de glicose, já desde o início do que os outros, mesmo após o protocolo enfim, de perda de glicogênio, ele continua com uma glicose muito, muito maior do que os outros indivíduos, tá? E ele também faz essa ressíntese, embora não seja tão grande, né? Porque o gráfico aqui é o mesmo cara na condição leite, comparado com ele na condição café com leite. Esse cara ele também tem uma tendência de aumento, assim como todos os outros, a maioria dos outros, né? Tem alguns aqui que ficam iguais, mas assim, vamos dizer que mais da metade aqui do gráfico, mais da metade dos nossos participantes, eles aumentam. Eles aumentam em relação o café, né? Eles terminam com uma área sobre a curva de glicose e de insulina maior do que a condição leite somente. Mas tem esse cara daqui que influenciou muito o valor de P. E aí, eu fazendo isso aqui no software, por exemplo, eu consegui reproduzir os dados, fazendo algumas artimanhas aí. E aí eu venho aqui, faço teste T, beleza, pareado, é isso mesmo que eu quero. Eu acho o p-valor de 0.0285, que é muito próximo do que eles acharam para sobre a curva de glicose. Tá? Eles acham 0.02. Então, assim, eu realmente reproduzi os resultados aqui do estudo, tá? Com um certo erro, mas uma certa quantidade de erro aceitável. E se a gente, por exemplo, excluísse esse cara daqui e considerasse ele como se fosse um cara mais aqui, mais na média das pessoas, se ele fosse, por exemplo, aqui entre 1.200... Opa, não está funcionando por quê? De 1.200, 460, por exemplo, ele passasse para 1.200, 571, o resultado desse p-valor aqui, ó, daria 0.0474, tá? Porque o outlier, ele influencia muito no resultado, tá? E principalmente porque é um outlier que ele aumenta, ele tem uma taxa de aumento expressiva. Se fosse um outlier que o cara, ele tá próximo ali, ele termina bem parecido, então, vamos voltar aqui, ó. Se é um outlier que o cara termina bem parecido, de 15.603 para 15.730, por exemplo, ele ia provavelmente
puxar também o valor de P para cima. Ele é um outlier que ele é um outlier que aumenta muito a insulina e que aumenta um pouquinho aqui a área sobre a curva de glicose. Por isso que o P-valor é tão baixo. Se ele fosse menos outlier e se ele fosse menos, se ele aumentasse menos aqui, talvez a gente encontraria P-valores maiores. Então, por causa de um cara aqui, a gente encontra um P-valor mais baixinho. Então, a questão aqui que eu quero chegar com essa análise é o seguinte: não foquem tanto em valor de P, vejam aqui a tendência de cada indivíduo. É bastante provável que com o maior tamanho da amostra, isso aqui continue sendo estatisticamente significante, porque isso aqui parece ser realmente... Parece que o grupo café com leite, ele tem uma área sobre a curva realmente maior de glicose e de insulina do que o grupo somente leite, tá? Isso aqui, isso é consistente. Olha, todos os indivíduos aqui, a maioria deles aumenta de uma condição para outra. É provável que com mais indivíduos, tipo o dobro de participantes, a gente tenha a mesma tendência aqui no gráfico. Então, olhe para os pontos individuais, olhe para o tamanho de efeito, não fique somente focando no valor de P. Era isso que eu queria falar sobre esse gráfico aqui da área sobre a curva de glicose. Sim, e só para complementar, né, é porque, assim, realmente tem essa questão, mas a gente tem que sempre lembrar que, por exemplo, o estudo, ele não tinha poder estatístico para detectar esses desfechos, então eles acabam sendo mais exploratórios, e se a gente pensar, até poderia ter uma plausibilidade biológica, né, para a cafeína aumentar essa questão da glicemia, só que é difícil a gente pensar, tipo, por que esse aumento da glicemia teria a ver com o que esse aumento da glicemia teria a ver com o aumento do glicogênio, tá? Porque assim, se a gente está pensando na glicogênio sintetase, né, glicogênio sintase, aí a gente já não pensaria numa questão de absorção, né? Porque eu vou tentar deixar um pouco mais claro o meu pensamento. Quando a gente tem, no caso, um estímulo da glicogênio sintase, é normal que o glicogênio aumente, tá? Mas no caso, um aumento da glicemia poderia ser por conta de uma maior absorção de glicose ocasionada pelo café. Tô só sugerindo uma hipótese, né? Uhum. E só que para mim parece que é mais o efeito da glicogênio sintase. Então eu acho que assim esse desfecho ele dificilmente ele explicaria no caso o aumento do glicogênio muscular. A glicose, né? E a insulina. Isso, isso. Perfeito, Caio. Perfeito. A insulina até, na verdade, a insulina, ela até, talvez a glicose de forma indireta, porque a insulina, ela realmente estimula a glicogênio sintase. Então, nesse caso, faria algum sentido sim. Na verdade, faria um sentido indireto mesmo. Glicose aumentando a insulina e insulina aumentando o glicogênio sintase. Aí talvez faria um sentido mesmo, Mas, de na forma verdade, é o indireta. contrário que aconteceu aqui, né? A glicogênio sintase diminuiu. Mas assim, ela diminuiu no final do experimento, né? O que eu tô falando Ah, tipo, é verdade. É verdade. estou falando, por exemplo, na perspectiva, por exemplo, se a gente tivesse uma biópsia no meio do experimento e a gente conseguisse capturar o que está gerando esse aumento das concentrações de glicogênio. Aí a gente Uhum. poderia pensar na glicogênio sintase. Entendi. É verdade. É verdade. Porque depois que o glicogênio já está, repleto, enfim, é plausível a gente encontrar uma diminuição da glicogênio sintase, né? Enfim, foi mais ou menos isso que você Isso, quis isso. dizer, né? Uhum. A gente consegue ver aqui, ó, se eu brincar aqui rapidinho, a gente consegue ver qual é o corrigir aqui desse negócio. Vamos ver aqui. Sample Statistics. Vamos brincar. Descriptive Statistics. Tá ótimo. Média de desvio padrão. Média de 12.458 e desvio padrão de 1.300 e pouco. Se eu jogar isso aqui. Vou jogar aqui. Lembrando que isso aqui é Está uma tentativa reproduzindo. de. Isso aqui é uma tentativa, tá? De reproduzir o cálculo do estudo. Provavelmente a gente estava com um poder muito baixo, tá vendo? Ó, o effect size aqui em corrente D, ele é de 0,49. Se a gente pegar esse resultado aqui, ó, se a gente pegar esse, vocês entenderam o que eu fiz, né? Peguei esse resultado aqui, peguei esse, ele estava em duas
colunas diferentes. Eu peguei, enfim, vou até botar aqui, né? Leite, café com leite. É aquele resultado que eu acho quase o mesmo p-valor. Ah, não, mas eu esqueci de botar de novo para aquele, era 16 mil e pouco, né? 16.630, acho que uma coisa assim. Aí o negócio muda de figura. Vai de 13 mil e 1575. É um efeito 0,51. Não muda tanto a figura, não. A gente ainda precisaria de 52 indivíduos para... É provável que esse efeito aqui ele esteja mal estimado mesmo, tá? Se o efeito de fato for esse, tá? Se o efeito de fato for esse. Assumindo que o efeito é esse, que é bastante improvável que não seja, porque se for, a gente está com um tamanho da amostra muito pequeno, tá? Vocês entenderam o que eu fiz aqui, né? Eu peguei os dados de leite, café com leite, é aquele resultado que eu chego quase no mesmo p-valor do que o resultado que eu encontrei, de 0,02. Eu peço para o meu software gerar a média de desvio padrão de cada um dos grupos, do grupo do leite, café com leite, e aí eu jogo isso aqui no software para fazer o cálculo de poder, tá? E aí, eu botando aqui, ó, a média do grupo 1, a média do grupo 2, desvio padrão no grupo 1 e desvio padrão no grupo 2, eu acho um tamanho de efeito standardizado e eu jogo aqui, aí eu vejo qual que seria o poder que eu precisaria para identificar um efeito se fosse um efeito de 0,51, tá? Então, é provável que realmente isso aqui a gente tem que interpretar de forma exploratória mesmo, tá? Talvez num estudo com maior tamanho da amostra, a gente poderia confirmar esse efeito e tudo mais. Aí a gente precisaria ir próximo dos 50 e poucos indivíduos ou 40 e poucos indivíduos para ter um poder aceitável. Só que aqui é bem legal a gente ver a tendência, né? É bem legal a gente ver a tendência de cada indivíduo. Então, aqui, na tendência, eu não sei. Me parece ter um efeito, assim, mas cabe a ser confirmado posteriormente. O objetivo principal realmente aqui que a gente deve interpretar mais ao pé da letra é a questão da receita de glicogênio, tá? O resto aqui é eu e Caio teorizando, viajando e tudo mais. É isso que eu queria falar. Exato. Então, aí, só para complementar, né, o que os autores hipotetizam que seria a causa desse aumento do glicogênio seria, no caso, a cafeína mesmo, tanto que no estudo anterior a gente encontrou um aumento de glicogênio também, tá? Mas parece que possivelmente pode ter um efeito aditivo dos compostos bioativos também nessa questão do aumento das concentrações de glicogênio. Beleza, então é isso. Acho que é isso, né? Vamos fechar. Agradecer a galera que ficou Sim. aí. Bom, É então isso, é foi um pouco isso. mais curto. Esse é um pouquinho mais curto, porque ele é mais sucinto também, né? Ele tem Sim, menos, sim. tem menos gráficos, ele é mais sucinto. E ele. O estudo confirmatório geralmente é assim, ele é mais sucinto mesmo. Não tem tantos desfechos secundários e tal. Ele é um estudo bem interessante, esse estudo aqui. Eu gostei bastante dele. Parabéns aos pesquisadores que fizeram aí da Universidade de Brasília. Show, é isso. Então, valeu, pessoal. Obrigado aí quem ficou até o final com a gente. E é isso. Até a próxima. Obrigado aí, gente.